Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus nos conduza e nos auxilie a compreender os ensinamentos da noite. Todos nós, quando adentramos uma casa espírita, a gente vem em busca de ensinamentos, esclarecimentos e principalmente de alívio para as nossas dores, nossas aflições, nossos problemas. E o passe é um dos recursos que é oferecido para que a gente alcance esse nosso desejo, essa nossa necessidade. Mas será que a gente sabe o que é o passe? Será que alguma vez a gente se questionou o que acontece durante o passe? Como nós devemos nos preparar para receber o passe? Porque a gente chega, assiste à palestra, entra na sala de passe, toma o passe. Mas o que acontece? O que é o passe? Segundo Emmanuel, o passe é uma transfusão de energia fisiopsíquicas. Ela é equilibrante, ideal para a mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. Sua ação é semelhante à do antibiótico e à asepsia, que servem ao corpo, frustrando a instalação de doenças. Então a gente vê que durante o recebimento do passe, energias limpas é despejado sobre nós. E essa energia tanto vem do passista, como vem também do espírito que está naquele momento auxiliando o passista e dirigindo aquela reunião. Toda vez que tem uma doutrinária, existe uma equipe espiritual que antes já prepara todo o ambiente, tanto para receber os encarnados como os desencarnados. Estes desencarnados também vêm tomar passe, só que em busca de outras coisas diferentes de nós encarnados. Na nossa vida cotidiana, muitas vezes, antes mesmo da gente conhecer a doutrina espírita, a gente já tomava passe sem saber. Acredito que as pessoas aqui mais velhas lembram daquelas senhoras que rezavam as crianças quando estavam com olhado. E essas senhoras curavam as crianças. Fazia a reza durante 3 dias, elas tinham um ritual, usavam um raminho, né, de uma planta, que essa planta às vezes diversificava, tinha o seu horário, tinha que ser, a reza tinha que ser antes do sol se pôr, não podia ser depois, e elas rezavam 3 dias, e geralmente no 3º dia as crianças estavam curadas. Geralmente as crianças chegavam com diarreia, a febre, aquele mal-estar aqui aparente, que sem saber a causa. E como antigamente não tínhamos tantos postos de saúde, nem tinha tanta facilidade de encontrar um médico, eram elas que aliviavam muitas vezes os problemas de saúde das crianças. O meu filho, quando criança, já foi para algumas rezadeiras. Inclusive, minha avó, ela era rezadeira. E era raro alguém dizer que não foi curado depois que ela rezava os 3 dias. Então, o que era isso? Senão a transfusão dos fluidos, a transmissão da energia de alguém para outro que estava necessitado. Hoje, com tantas casas espíritas, a gente raramente vai atrás de uma rezadeira. Pelo menos as rezadeiras naquele sentido de antigamente, né? Hoje algumas pessoas vão em busca mais de pessoas de outras religiões, principalmente as de origem afro, né? Buscando uma cura mais rápida. Todos nós constantemente estamos irradiando esses fluidos e a gente tanto irradia como a gente recebe no ambiente em que a gente se encontra. Então, quando a gente está em casa, aqui no trabalho, a depender do nosso estado mental, a gente está
enviando e recebendo energia. E essas energias, tanto a gente recebe dos encarnados, como dos desencarnados que estão naquele ambiente. Então, essa transfusão energética entre os dois planos acontece em qualquer ambiente, desde que tenha alguém doando, às vezes concentrado, às vezes sem saber, que existem pessoas que são médium de cura e não tem essa consciência, então dele irradia fluidos que ajuda na cura das pessoas, como nós estamos recebendo. E essa energia, ela é transmitida através do pensamento. Então, sempre que a gente estiver pensando e os nossos sentimentos estão de acordo com os nossos pensamentos, nós estamos emitindo ou recebendo energia. E essa energia pode ser boa ou ruim. Aquele que tem condição de exteriorizar seus fluidos, ele envia seus fluidos junto com os seus sentimentos. Então, a forma como a gente se encontra naquele momento em que a gente está doando o fluido, a gente pode fazer bem ou fazer mal a alguém. Da mesma forma, quando a gente absorve o fluido de pessoas que estão no ambiente com a gente, também podemos receber bons fluidos ou fluidos deletérios que irão nos fazer mal. E para a gente saber disso, é só a gente se analisar quando a gente está num ambiente, a sensação que a gente tem. Quando a gente se aproxima, às vezes, de pessoas que só de chegar perto a gente se sente bem. Tem pessoas que transmitem paz, harmonia, alegria, só de se aproximar da gente. Já existem outros que, ao adentrar um ambiente ou se aproximar da gente, causam mal-estar. A gente tem vontade de sair de perto. A gente se sente com, digamos, dores, sensação de abafamento, mal-estar, porque essa pessoa, naquele momento, não está irradiando uma boa energia. E aí a gente, como a gente recebe e doa constantemente, a gente, ao absorver aquela energia que não é boa, a gente sente-se mal. E aí a gente pergunta, quando é que eu preciso tomar passe? Eu trabalhei numa casa que tinha 5 palestras por semana. E eu conhecia pessoas que tomavam 5 passes por semana. Ela deve estar hiper energizada, né? Porque o passe, como ela é uma transfusão energética e eu estou absorvendo aquilo, se eu tomo 5 vezes por semana, isso não é muito bom. Nós não temos necessidade de tomarmos passe todos os dias, tomarmos passe sempre que viermos assistir uma palestra. Então, devemos fazer uma análise de nós mesmos. Como eu estou? Eu estou com algum problema? E não é problema financeiro. O passe não resolve esse problema. Então, analisando a nós mesmos, a gente tem que procurar ver se a gente está precisando tomar passe. Se a gente está com fadiga, se a gente está passando por algum processo de depressão, se a gente está com crises de ansiedade, se está com alguma enfermidade. Então, tem que ter um motivo, porque o passe, ele tem uma ação como se fosse um medicamento. O medicamento de acordo com a nossa necessidade. Porque quando a gente se prepara para receber o passe, a espiritualidade já sabe de antemão qual é a nossa necessidade. Então, se eu tenho uma doença crônica, que eu tomo remédio para controlar, eu preciso estar tomando passe, pelo menos uma vez por semana. Porque a enfermidade não tem cura, ela tem controle e equilíbrio. Se eu estou passando por uma crise emocional, por um problema que desestabiliza os meus centros de força, que são os centros que recebem as energias e distribuem para o meu corpo, então eu preciso tomar um passe. Mas se eu não estou com nenhum problema emocional, psíquico, nenhuma enfermidade, nada, eu não preciso tomar passe. É claro que
É muito raro a gente não estar com nada, né? É muito difícil nos tempos de hoje, com essa correria, esse estresse que a gente passa no dia a dia, a gente não estar precisando. Mas nós devemos fazer uma autoanálise. O passe não é um banho que a gente toma para tirar sujeira. É uma medicação, é uma energização que a gente toma quando estamos necessitados. E qual é a preparação para a gente receber o passe? O que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas adentram o salão para assistir a palestra e não se desligam do celular. Outros ficam lá fora, levanta, sai, senta, não assiste a palestra. E assistir a palestra é uma preparação para o passe. Por quê? Quando eu me concentro em algo que está acontecendo no ambiente, eu me desligo das coisas lá fora. Então, se eu estou aqui assistindo a palestra, procurando entender, trazer aquele assunto para a minha vida, eu desligo a minha mente dos problemas que eu tenho lá fora. Ao desligar esse contato com os problemas, eu começo a esvaziar a minha mente para que ela possa ser penetrada pelos fluidos. Outra coisa que acontece aqui durante a palestra é que a espiritualidade está aqui presente e analisando cada um de nós, as nossas necessidades. Quando a gente faz a prece, no íntimo, cada um de nós faz a prece para o que a gente está precisando, para as nossas necessidades. Seja para um filho, um parente, um amigo ou para nós mesmos. Então, os irmãos que estão aqui, eles sondam a mente de cada um de nós e prepara o ambiente. Já prepara os irmãos que estão lá, que vão nos assistir, para que aquela energia que a gente vai receber, vai de alguma forma nos auxiliar. Seja para reequilibrar nossa mente, seja para curar o nosso corpo ou para afastar aqueles irmãos que estão nos obsidiando. O passe, a outra coisa que a gente tem que fazer para se preparar é silêncio e oração. E é muito comum a gente ver aqui no salão e outros que eu já frequentei, que assim que encerra a palestra, as pessoas vão ligar o celular ou vão conversar até chegar o momento de adentrar a câmara de passe. E aí o que acontece? Eu corto aquela ligação fluídica que já estava sendo preparada entre mim, o passista e o espírito que irá me auxiliar. Porque quando eu me desligo daqui da palestra e automaticamente eu vou para o celular ou vou conversar, eu trago de volta as coisas para minha mente, eu não deixo ela aberta para receber os fluidos. Então, quando terminar a palestra, manter-se em silêncio e em oração, principalmente aqueles que vêm aqui em busca de um grande auxílio, porque não adianta assistir a palestra sem prestar atenção, sem absorver, sem se concentrar, terminar a palestra, ir para o celular. Tem gente que desliga o celular na porta, outros até esquecem de desligar e a gente vê a pessoa sentando e colocando no bolso, na bolsa, aceso ainda. Então, se a pessoa faz isso, ela não está se preparando para receber. A gente vai receber energias muito, digamos, fluídicas. E é necessário que a gente esteja bem preparado para absorver. É como se fosse o ar que a gente respira, essa energia. E ela, para penetrar, ela precisa da minha vontade. Se esta vontade não existir, a gente senta ali, a única coisa que a gente vai receber é o abano do passista e a fresquinha do ar condicionado, que está uma maravilha. E mais nada. Não tem efeito nenhum o passe sobre nós. Outra coisa é a gente ter fé.
Quando a gente tem fé naquilo que a gente vai receber, ou mesmo no que a gente vai fazer na nossa vida, isso já nos dá 50% de vitória. A fé tem uma força muito grande. Ela é a certeza de que, ao sentar naquela cadeira, eu vou receber o que eu preciso. Quando a gente entra por entrar, que tem, às vezes a gente percebe, as pessoas vai, entra, senta ali, mas já abre o olho para ver se já terminou para poder sair logo. Se estiver nesse estado de espírito, não perca tempo, não entre, não vai receber nada. Porque é necessário que a preparação, a oração, a fé, abra os chakras, principalmente o chakra coronário que fica no centro da nossa cabeça, para que ele receba aquela energia que o passista e a espiritualidade está passando naquele momento. Mas se eu já entro, já contando os minutos, porque eu tenho um compromisso depois e tenho que sair correndo, não vou receber nada. Então não perca o tempo. Não precisa ficar, assistiu a palestra, não tem tempo para se concentrar e para receber o passe, não precisa ficar. Recebe outro dia, porque está perdendo o tempo. Outra coisa, se eu venho de casa muito preocupada, com muitos problemas, ou contrariada, eu tive um problema no trânsito, uma discussão em casa, entro aqui, durante a palestra eu fico só remoendo aquele problema na minha mente, e aquilo vai gerar um sentimento. Porque a gente sabe que pensamento gera sentimento. Então, se é uma coisa que me desequilibra, está gerando um sentimento em mim que vai aumentar esse desequilíbrio. Então, se eu não consigo mudar esse pensamento, nem durante a prece inicial, nem durante a palestra, nem na hora de se preparar para o passe, eu não vou conseguir absorver. É diferente de quem está num processo obsessivo, que é trazido por familiares e amigos e que vai receber o passe. Porque aquele primeiro passe não vai ser necessariamente o que vai trazer a cura, mas vai trazer o quê? O desligamento daqueles dois espíritos. É diferente, mas se eu estou no meu estado normal de equilíbrio, uma saúde razoável, se eu conseguir chegar aqui tranquilamente, e eu não conseguir controlar a minha mente, na hora do passe, os fluidos não vão penetrar em mim. Então, é necessário essa preparação aqui. Esses 40 minutos que a gente fica aqui no salão, assistindo a palestra, na realidade, é uma preparação, um desligamento entre minha mente e os problemas que eu tenho lá fora. Porque aí sim, eu estou me preparando para receber a ajuda que eu vim buscar. Outra coisa é o sentimento que algumas pessoas têm de ironia, dureza, de coração endurecido no dia a dia. Se eu não consigo, digamos, ter empatia, sentimentos bons, nem no dia que eu venho assistir uma palestra, como eu vou receber uns fluidos tão delicados, se o meu coração ainda está tão endurecido? Por isso que a doutrina espírita trabalha muito o incentivo à reforma íntima, que nada mais é do que eu mudar o meu padrão vibratório, eu mudar o meu padrão moral, o meu comportamento. Então, se eu não consigo me melhorar em nada na minha vida, como é que eu vou receber energias tão delicadas? Eu não viro santo somente porque adentrei o salão da casa espírita. Aqui nós somos o mesmo que somos lá fora. Então, se lá fora eu desejo o mal do outro, eu rogo praga, eu sou maledicente, como é que aqui, só porque eu adentrei o salão, faço uma oraçãozinha da boca para fora e já sou merecedor de todo o auxílio que o céu pode me enviar? Então, a gente tem que trabalhar isso em nós. A gente não se modifica do dia para a noite, mas podemos analisar quanto tempo nós já frequentamos uma casa espírita. Quanto tempo a gente já estuda um pouquinho o Evangelho de Jesus. E o que foi que eu me modifiquei desde a primeira palestra, o primeiro livro que eu li, o primeiro curso que eu fiz,
até hoje? Já sou merecedor do auxílio que eu venho buscar? Então, são análises que a gente tem que fazer conosco mesmo. E tudo isso nos auxilia na preparação para o recebimento do nosso tratamento. Outra coisa que às vezes a gente percebe e que chega até nós é pessoas escolhendo passistas. Ah, com fulano eu não gosto, porque fulano eu não acho que tem uma boa energia, ou não tem energia suficiente, ou eu não tenho muita afinidade com essa pessoa. Inclusive tem pessoas que entram, vão sentar, chegou no local da cadeira, olha, se tiver outra cadeira vazia, vai. Será que isso é um clima preparatório para receber um passe? Porque se eu vou escolher quem vai me aplicar, eu já estou dizendo, a espiritualidade não faz nada, não é de confiança. Por quê? Se eu adentro a sala de passe e o meu local é aquela cadeira que está certa, é aquele passista. Por quê? No que o passista não for capaz de passar, a espiritualidade complementa. Quando o passista está com alguma deficiência, seja por desarmonia, seja por problema de saúde ou falta de concentração por algum motivo, a espiritualidade supre se a gente tiver o merecimento e a preparação necessária. Então, se eu aqui estou me preparando, terminou a palestra, me mantive em oração, entrei confiante, com fé, com a certeza de que eu vou receber o que preciso, independente de quem vai me aplicar o passe, eu vou receber o que preciso. Então, não tenha necessidade de estar selecionando o passista. É diferente de auxílio a pessoas obsidiadas, que a casa tem pessoas preparadas, tem doutrinadores, tem médios de incorporação. Então, num caso de obsessão, não são todos que estão prontos para auxiliar, mas todos que estão na sala de passe, passaram por um curso, estudam, estão ali de boa vontade, gratuitamente, doando o seu tempo e suas energias. Então não tem por que a gente, que está aqui fora, comodamente, sentado, assistindo a palestra, entrar e escolher o passista. Porque eles lá, quando estão lá dentro, não escolhem a quem vai doar suas energias. Doa a todos que sentarem na sua frente. Então, é muito egoísmo e vaidade nossa olhar para a cara do passista e dizer, não, eu não gostei muito desse, eu prefiro aquele ali. Então, entrou, entregue-se à espiritualidade e a quem estiver auxiliando, porque se estiver pronto e merecer, vai receber. Quando a gente está lá dentro, tem pessoas que não ficam com os olhos fechados. Se ficar com o olho aberto, mas estiver em oração, tudo bem. Mas tem uns que abrem os olhos para estar olhando o que está acontecendo. É comum a primeira vez, quem nunca tomou um passe, que não sabe como é a preparação, a curiosidade, ou achando que lá dentro vai ocorrer algo sobrenatural. Eu confesso que a primeira vez que eu fui tomar um passe, eu achava que quando chegasse lá dentro estava cheio de espírito flutuando na sala e que eu ia ver todos. Nunca tinha estudado a doutrina. Entrei, fechei um olho e o outro eu fiquei meio aberto, né? Porque eu queria ver o que é que ia acontecer. Nem sei como foi o passe, mas eu ficava observando tudo, que eu queria ver se a qualquer momento iria aparecer um espírito. Fiquei frustrada, não apareceu nada. Até que eu desisti de procurar os espíritos e quando entrava, me concentrava e tomava meu passe. Então, quando a gente vai no início, pode ser até que tenha essa curiosidade de ver como é o que acontece. Tem pessoas que ficam com os olhos abertos só para ver os movimentos e depois vem perguntar por que fulano, o da frente não tinha o mesmo movimento desse, porque um fazia de um jeito, outro fazia do outro. Aí quando vem me perguntar, eu falo assim, e o que você sentiu na hora do passe? Nada, eu digo, não podia, você estava observando o trabalho do outro. Então, sentou, se você não consegue orar com os olhos abertos, feche os olhos, é o mais indicado. Ao fechar os olhos, entre em oração.
Tem pessoas que têm dificuldade para ficar orando. Então, o que a gente aconselha? Você pode recitar uma prece decorada. Pode ser o Pai Nosso, Ave Maria. Pode cantar uma música que seja com uma letra gospel, uma coisa bonita, mentalmente. Nada de estar falando, mentalmente. Então, cada um de nós busca uma forma de se concentrar, de se abstrair do mundo lá fora para poder receber aquele auxílio. E cada um se conhece. Então, se não consegue fazer uma prece, lembrar de uma oração cantada, mentalize um local que lhe traga paz. Mentalize a imagem de Jesus e fique relaxado, que o auxílio, que os fluidos irão penetrar no seu corpo. E quais são os efeitos do passe? O que é que acontece quando a gente toma passe? Esses efeitos variam muito. Tem pessoas que entram e fazem, eu senti uma leveza. Outros, eu saí com sono. Tem outros que dizem, eu saí com dor de cabeça. Outros dizem, me deu palpitação. Então, vai variar muito. Dificilmente todas as pessoas vão ter as mesmas sensações e reações ao tomarem um passe. Por quê? Cada um de nós tem uma necessidade diferente, tem um merecimento diferente, teve uma preparação diferente. Então, a depender desses fatores, cada um de nós vai sentir alguma coisa. E aí tem pessoas que dizem, eu tomo passe há 10 anos, nunca senti nada. Ótimo, é sinal de que não piorou, saiu ótimo. Né? Mas os efeitos do passe no nosso corpo vêm de acordo com a necessidade. Então, eles equilibram as energias do corpo físico, normalizando o nosso fluxo. As nossas energias, ela percorre o corpo inteiro. Nós temos chakras, temos 7 principais e temos vários outros chakras secundários no nosso corpo. E a energia que é absorvida pelo chakra coronário, ela é distribuída para todos os outros. E cada um funciona cuidando de alguns órgãos do nosso corpo. Eles energizam aquele órgão, aquele conjunto de órgãos onde eles ficam. Então, quando a gente toma o passe, mesmo que a gente não sinta nada, que a gente não perceba nada, essa energia está percorrendo o nosso corpo. Quer ver um exemplo? A gente consegue perceber o sangue circulando no nosso corpo? Não. A gente consegue perceber quando ele não está circulando bem. Aí a gente sente cansaço, a gente sente dores, inchaços, a gente percebe. Mas quando ele está normalmente circulando o nosso corpo, a gente não percebe. A mesma coisa são as energias do passe. Quando a gente recebe, que ela penetra o nosso corpo, ela circula todo o corpo, energizando cada chakra do nosso corpo, e esses distribuem para os órgãos para os quais eles são responsáveis de nutrir de energia. Porque nós devemos ter sempre em mente que nós somos corpo material, o perispírito, que é um corpo semimaterial, e o espírito, que é totalmente imaterial. Então, nós necessitamos do alimento material para suprir a parte física e nós precisamos dessas outras energias, como a gente precisa do ar, da água, do sol. A gente precisa desses fluidos para suprir o nosso corpo. E aí a gente pode se perguntar, e quem não vai tomar passe, né? E quem não vem para a casa espírita? Recebe do mesmo jeito. Ao se colocar em oração e pedir a Deus o auxílio, a cura, se aquilo for sincero, a gente recebe naquele momento o bálsamo que precisa. Quantas vezes, numa oração sincera, a gente sente como se tivesse um vento percorrendo o nosso corpo, aliviando aquela tensão, aquela aflição momentânea. Eu li certa vez um livro com um espírito falando que existe mais preces sinceras no hospital do que nas igrejas. Lá as preces são sinceras, os pedidos são sinceros e é a ajuda que chega também. Então,
essas energias, elas equilibram as energias do nosso corpo físico, normalizando esse fluxo energético. Serve também para aliviar sintomas de doenças. Nós estudamos na doutrina que a maioria das enfermidades do nosso corpo físico, elas têm origem no espírito. É como se fosse um expurgo. Chega um momento em que o espírito, ele está tão saturado daquela energia deletéria que ele expulsa para o corpo físico por algum órgão. E esse expurgo vai necessitar do tratamento físico, através da medicação e dos cuidados médicos, e vai precisar desse auxílio fluídico, que é para curar o espírito, equilibrar o perispírito e vir o alívio dos sintomas no corpo físico. Então a gente necessita de 2 tratamentos, do físico e do espiritual. Serve também para restaurar as nossas energias. Quando a gente está num trabalho exaustivo, seja mental, seja físico, que se sente desenergizado, a gente vem na casa espírita, vai, toma um passe, chega em casa, tem aquele sono reparador. Por isso que alguns dizem, não, quando eu tomo o passe, me dá sono. Dá sono porque foi feita a limpeza e foi injetada aquela energia para restaurar o que a gente gastou, seja na atividade intelectual, seja na atividade física. E aquilo dá um relaxamento, porque as energias que a gente recebe durante o passe também são calmantes, porque às vezes é tudo que a gente está precisando. Não é nem o efeito do anti-inflamatório, do analgésico, do antibiótico, mas do calmante. Porque quando a mente fica serena, todo o corpo recebe aquele comando. Aquiete, calma, trabalhe no compasso correto. E aí o coração acalma, as glândulas, todo o nosso corpo começa a trabalhar de forma ordenada. E isso a gente consegue quando recebe o passe. Outra coisa também é quando a gente passa por uma enfermidade que está no seu processo de cura. O passe ajuda nesse refazimento, para que esse processo seja mais acelerado e a gente se recupere mais rápido das enfermidades. E outra coisa também é o que muitos vêm buscar na casa espírita: afasta temporariamente os obsessores. E aqui a gente fala temporariamente, porque ninguém pode afastar o nosso obsessor a não ser nós mesmos. Porque existe um elo de ligação entre eu e ele. Os outros podem até auxiliar. É igual aquelas pessoas que, quando vê uma briga, que vai lá acalmar e conversa com um, conversa com o outro para acalmar os ânimos. Mas se os dois não quiserem, eles voltam e começam a brigar de novo. Então a mesma coisa são os processos obsessivos. Durante o passe, na preparação que eu estou aqui, eu me preparo, aquele vínculo que existe entre eu e ele é momentaneamente rompido. Se eu modifico os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha forma de agir, controlando os meus vícios, os meus descontroles, aquele obsessor vai levar mais tempo para refazer aquele laço e talvez não consiga. Então, o passe ajuda, mas não vai resolver se nós não nos modificarmos. Porque o processo obsessivo, quem dá a brecha somos nós. Quem está com a porta aberta somos nós. Então o obsessor conseguiu se conectar comigo, com a minha mente, através de alguma falha moral minha. E isso pode ser um medo obsessivo, orgulho, vaidade, maledicências, vícios. Tudo que desequilibra a mente pode ser uma porta aberta para um processo obsessivo. E aí o passe vai me auxiliar. Vai me auxiliar no processo de me reequilibrar e vai temporariamente romper aquele laço que eu tenho com aquele obsessor. E aí o resto é comigo. Não adianta eu vir tomar passe todos os dias na esperança de afastar os obsessores, de afastar tudo de ruim na minha vida. Porque nós temos que ter a consciência que somos responsáveis
por tudo aquilo que se aproxima de nós. Porque a gente pode repelir muitas coisas apenas com a mudança de pensamento e sentimento. Mas a gente gosta muito do que é cômodo, porque se modificar dá trabalho. Se mudar os comportamentos, os costumes, dá trabalho. E a gente se acostuma com aquelas coisas e não quer mudar. A gente quer que o outro se modifique para se adequar a nossas manias e nossos costumes, às vezes até os nossos vícios. Mas a gente não quer se modificar. Então, esse processo obsessivo que eu dei a causa, que não é fortuito, não foi por um acaso, sempre somos nós, seja por débitos de outras encarnações, seja por falhas morais desta encarnação, somos nós que damos o acesso a esses irmãos, então somos nós que temos que cortar essa ligação. O passe vai ajudar sempre. Mas a espiritualidade, ela tem, digamos, um limite. Ela vai ajudar hoje, no próximo mês, 1 ano, 2 anos. Mas quando vê que a pessoa só quer receber, lembra do evangelho de hoje? Ficar comodamente esperando, rezando e pedindo que aconteça sem nenhum esforço, eles deixam a gente pelo nosso livre-arbítrio para que a gente colha aquilo que a gente está semeando. Então, a gente vê que os efeitos dos passes são vários, mas depende de cada um de nós. E outra coisa, o passe cura as nossas enfermidades? Será que se eu tomar passe sempre, eu vou curar os meus problemas físicos, emocionais, mentais? Primeiro, é feito uma análise pela espiritualidade do porquê daquele problema que a gente está passando. Por isso a importância de a gente estar aqui relaxado, concentrado no que está acontecendo no ambiente e não estarmos ligados aos problemas lá fora. Porque enquanto a gente está aqui, está sendo feito um levantamento das nossas dificuldades, dos nossos problemas, a causa de tudo isso que está acontecendo. Então, quando a espiritualidade faz esse levantamento, eles levam em conta o seguinte: esse problema que a pessoa está passando é benéfico para ela? É necessário? Se retirar, ela vai se melhorar? Aí é feito isso em cada um de nós. Tem uma obra de André Luiz em que eles foram visitar um paciente que estava com um problema no fígado muito grave e estava no hospital. A chance dele melhorar era mínima. E ele rezava muito, a esposa rezava muito, era muitas preces. E André Luiz pediu ao mentor que curasse aquele homem, porque ele disse: temos condições de curar, fazemos o tratamento no fígado e ele vai se recuperar. E o mentor disse: André, deixe como está. Ele: não, mas o pobre coitado, veja, as preces são sinceras, esse homem está desesperado, são muitas dores, a vida dele está parada, ele só vive em hospital. Aí o mentor disse: tudo bem, então você quer ajudar, vamos ajudar. E foi feito o tratamento durante alguns dias que esse homem estava no hospital. E aos poucos ele foi se recuperando. Ao final de 15 dias ele estava curado do problema do fígado e o médico deu alta. Quando ele chegou em casa, chamou a esposa e disse: estou curado. O médico disse que eu estou bom. Reúna todos os meus amigos e diga que amanhã a gente vai beber o dia todinho para comemorar. Pouco tempo depois ele estava no hospital de novo. Então, a espiritualidade analisa a cada um de nós. Será que a cura que eu venho buscar vai ser melhor para mim do que a enfermidade pela qual eu estou passando? Isso aí, só cada um de nós sabe por que a gente quer se curar. É necessário que a gente também mereça. Quantas vezes a gente adquiriu aquele problema às custas do sofrimento de outras pessoas? E aí, não seria justo eu ser aliviado quando eu causei problema a outros. Então,
Nesse caso, nós também não vamos receber a cura. E outra coisa é que a cura que a gente busca, seja para a nossa enfermidade física, mental ou espiritual, está em nós. Se eu não me curar, o outro não pode me curar. Até os remédios que a gente toma são paliativos. A gente toma, melhora, mas se a gente não mudar os nossos hábitos, mais na frente a gente vai ter uma recaída. Uma coisa comum que todos nós fazemos é tomar antiácido para azia, gastrite, para refluxo. A gente não cura, porque a gente tem que fazer uma mudança muito grande de hábitos alimentares, de controle emocional para a gente se curar. Mas a gente quer o quê? Paliativo, uma coisa rápida, que alivie rápido. Inclusive tem pessoas que vêm na casa espírita, começam um tratamento na casa e diz que está demorando, aí vai para um centro de Umbanda porque diz que lá é mais rápido. Lá eles pegam o obsessor, prendem rapidinho e a pessoa se livra. E algum tempo depois arranja outro. Porque o problema não era só do obsessor, é do obsidiado também. E outra coisa que a gente tem que ter em mente é que, por melhor que a gente se sinta ao tomarmos os nossos passes, nós nunca devemos parar o nosso tratamento com o médico, com as medicações. Nós somos corpo e espírito. Nós necessitamos dos dois tratamentos. Às vezes, o passe resolve. A depender do problema físico ou mental, resolve. Por quê? Porque a fé era grande, o merecimento também, a vontade de se modificar, de se melhorar, de se curar. Então, houve um conjunto. Então, eu já vi pessoas que se curaram de enfermidades graves em tratamentos espirituais. Existe. Mas foi uma mudança grande na vida dessas pessoas. Era uma fé robusta. Foi uma transformação moral, foi uma mudança de hábitos, eliminação de vícios. Então a gente pode. Mas se a gente não tem todo esse conjunto, não pare o seu tratamento físico. Receba o seu passe, que vai ser um complemento para o tratamento. Seja problemas mentais, físicos, emocionais e para problemas também obsessivos. Então, o que na realidade nos traz a cura é a gente estudar os ensinamentos que Jesus nos deixou e praticar eles no nosso dia a dia. A gente não vai se curar das nossas enfermidades, sejam elas quais forem, se a gente não seguir esses ensinamentos. Porque Jesus nos trouxe um caminho, um roteiro simples, porém para seguir, a gente tem que dominar a nós mesmos. A nossa vaidade, o nosso orgulho, as nossas dependências, a forma como a gente se relaciona uns com os outros. Então, o passe auxilia em muitas coisas, mas é necessário que a gente esteja preparado para receber esse auxílio. Porque chega em qualquer local, em qualquer momento, mas se a gente quiser receber, se a gente se preparar para isso, cada um de nós tem o seu merecimento, tem os seus problemas. E cada um de nós vai receber segundo as suas obras. Então, que a gente busque na nossa vida, no nosso dia a dia, não somente no dia do passe, no dia de vir para a palestra, mas que a gente busque essa transformação diariamente. Que a gente faça uma análise do nosso comportamento para conosco mesmo, para com o nosso semelhante. Não é fácil, principalmente com aqueles que estão do nosso lado, porque conviver é muito difícil, porque são mundos diferentes tentando viver no mesmo ambiente. Os filhos são cabeças diferentes, os pais, então a gente vive o tempo todo tendo que se equilibrar no ambiente em que a gente se encontra, no trabalho, até mesmo na casa espírita. A gente tem que aprender a ceder um pouco, a ter um pouco de humildade, que é muito difícil a gente ter essa humildade de que reconhecer falhas, defeitos e principalmente reconhecer que o outro está certo. Então, que a gente não faça essa preparação para receber essas energias somente no dia do passe, porque a gente pode receber esse auxílio
também em nossos lares. Também podemos auxiliar aqueles que estão próximos de nós, porque enquanto a gente está pensando e sentindo, a gente está gerando energia. E a gente está passando essa energia no ambiente em que a gente se encontra. As pessoas que estão à nossa volta estão recebendo a nossa energia. E a gente tem que se questionar, o que é que eu estou passando para o meu semelhante? Então, de acordo com o que eu passo durante a semana inteira, vai ser o meu merecimento aqui quando eu venho receber o auxílio. Então, a preparação nossa é constante, diária. E se a gente se apegar ao nosso Mestre Jesus, pedir auxílio diariamente, ter o hábito da prece na nossa casa, ter o hábito de abençoar as pessoas à nossa volta, não somente nossos filhos, abençoar principalmente aqueles que nos servem de calo diariamente para nos alertar, a gente vai mudar o nosso comportamento, o nosso padrão vibratório, e a gente vai estar sempre preparados para receber o auxílio que precisa, onde quer que estejamos. Que o Mestre Jesus nos auxilie na nossa caminhada, para que a gente possa constantemente receber o auxílio que a gente necessita. Muita paz. Obrigada, Vilma.